Aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD. Vamos estar fazendo um resumo rápido aqui dessa obra, História da Igreja, volume 1, dos dias de Cristo à Pré-Reforma, de Everett Ferguson. Vamos perceber aqui que temos várias anotações. Um pouco mais para cima. Várias anotações aqui, vários subtópicos, né, que a gente achou importante. Tô colocando, então vamos estar selecionando algum deles aí para estar passando. Aqui nós vamos ter falando sobre a morte de Pedro, se seria mesmo de cabeça para baixo. Ele traz aqui uma que seria o menos provável que Pedro teria se crucificado de cabeça para baixo. Mas é algo também que foi mencionado por Orígenes. E que Paulo foi decapitado. Isso em Roma, né? Os dois tiveram sua morte, seu mártir em Roma. Temos aqui narrando que o livro O Evangelho de Tomé, escrito em grego, né, narraria a infância de Jesus. Vou trazer aqui que os ebionitas têm uma doutrina parecida com a adventista do sétimo dia, que acredita que Jesus seria um dos arcanjos. Precisamos lembrar aqui também que os pais apostólicos são os discípulos dos apóstolos, né? E os pais da igreja que vieram em decorrência dos pais apostólicos, até o século VII. Temos aqui também a questão da Didaquê, que ela é datada do século VII ao século 180. Então, a Didaquê seria um resumo dos evangelhos, né? É muito importante também para a história, no nosso contexto de hoje. Aqui nós temos aqui a narrativa que Irineu escreveu, né, que Clemente seria o terceiro sucessor de Pedro. Então, conforme ia passando as gerações, né, ia ficando sempre um sucessor. Temos uma narrativa aqui também de 1 Clemente, que para ser obreiro naquela época, na igreja primitiva, teria que ser todos testados pelo Espírito Santo. Então, aí a gente vê aqui como eles trabalhavam, né. A carta de 1 Clemente também vai trazer que eles usavam de fontes judaicas, né, fontes também pagãs, para construir seus argumentos. Então, uso de fonte extras bíblicas. Depois a gente vai ver mais para frente que temos também mais relatos de apologistas daquela época, né, dos pais apostólicos que usavam, né, de fontes pagãs para construir o argumento de defender o evangelho. Aqui nós temos alguns relatos aqui de Papias, né, de Herápolis. Ele vai dizer aqui no século 130 depois de Cristo que Mateus teria escrito o evangelho primeiramente em hebraico e que Marcos redigiu fielmente a pregação de Pedro. Ou seja, né, Marcos foi um discípulo de Pedro. E aí também atestou o evangelho de João e principalmente o de Lucas. Vamos ver aqui que a doutrina católica, né, se apegou no proto-evangelho de Tiago para tirar a virgindade perpétua de Maria. Aqui nós vamos ver uns relatos dos opositores, né, do evangelho, que acusava os cristãos de ser canibalistas, né. Um relato também inusitado, que a história da igreja sempre teve os seus charlatões, né. Então tem aqui narrado a história de um peregrino que foi um filósofo e ele conseguia retirar uma boa quantidade de dinheiro, né, e ele foi preso e ao ser liberto conseguiu também extorquir uma grande quantidade de dinheiro. Então quer dizer, ele extorquia dinheiro antes e depois de preso, né. Então a igreja sempre sofreu com esse tipo de charlatanismo. Vamos ver aqui a aplicação, né, do culto dominical. Então, não só a questão do sábado ou domingo, né, mas essa questão sempre foi trabalhada pelos pais apostólicos, né. A questão da igreja sempre foi o culto no domingo, né. Nós temos uma informação bem importante, que Taciano, né, ele buscava construir algo novo, né. No Novo Testamento, ele dizia que o Antigo Testamento não precisava necessariamente ligar com o Novo Testamento. Já o Justino, né, que foi aluno de Taciano, ele já tentou construir ligações, né, do Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Então, Justino foi responsável por trazer mais essa teologia que conhecemos hoje. Mas Taciano continuou presente na postura dos cristãos em relação ao mundo e à sociedade, né. Aqui vai narrar que Policarpo, ele tentou fugir para escapar da morte. Ou seja, né, mesmo que os cristãos daquela época procuravam o martírio, com algo de honra, né, com um cristão, mas assim como Jesus fugiu várias vezes, né, os apóstolos também fugiram, né, inclusive Paulo desceu de cesto de um prédio para escapar da cidade. Então, quando se pode fugir, né, quando não é uma perseguição cristã, o dever do crente é fugir. Com relação à escatologia, né, a igreja primitiva acreditava que o mártir, né, ele era salvo direto. Então morreu, era salvo. Depois eles acreditavam que esses mártires que eram salvos direto viravam santos e ajudavam ali a fazer a ponte, né, entre a gente e Jesus. Então colocaram ali como intermediadores por causa disso que tem adoração aos santos, né, na igreja católica. Aqui nós temos um erro de digitação, né, onde diz que Irineu traçou linha de Simão. Então Irineu traçou uma linha, né, faltou um A aqui, um erro de digitação comum. Aqui nós temos uma interpretação também inusitada de Basílides, que dizia que Jesus na verdade não foi morto, né? Mas ele incorporou o Simão de Cirene, né? E o Simão de Cirene que foi crucificado em seu lugar, né? Enquanto isso, Jesus, tomando a aparência de Simão, saiu rindo, cada uma. Aqui nós temos uma doutrina parecida com a adventista, né? O pessoal dos montanistas, que acreditavam em Montano, assim como os adventistas criam em Ellen White, eles acreditavam em Montano, que era um profeta. Então eles começaram a seguir as profecias, né, de Montano. Aqui a famosa oração, né? Oração
do crer em Deus Pai Todo-Poderoso, da Igreja Católica, né? Foi datada do século IV, né? Então, no quarto século já tinha essa oração aqui na Santa Igreja, aí depois veio o católico, né? Poderiam ver que não tinha o católico nessa época, porque a partir daí para frente, né? Começou o católico, que significa universal. Então essa aqui é a oração já do quarto século da Igreja Católica. Aqui nós temos aqui que os pais da Igreja, né? Como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Irineu, eles eram aliancistas, né? E não dispensacionalistas. Aqui mesmo uma prova, né? Que devemos ler outras literaturas também. Orígenes, né? Incentivar os alunos a lerem todos os filósofos, né? Depois John Wesley também vai... Aqui nós vemos aqui que Orígenes também incentivava os seus alunos a lerem todos os tipos de filosofias, né? Então, John Wesley, depois mais para frente, vai falar isso. Então, depois que a pessoa tem uma base bíblica boa, né? Ela começa a estudar outras fontes para absorver aquilo que vai fazer com que as suas ideias tenham mais clarezas, né? E menos espiritualistas e mais físicas. Porque quanto mais física a gente entender, mais fácil vai ser de pregar o evangelho, né? Porque se for para espiritualizar tudo, aí fica fácil e depende de cada um, né? Para quem não sabe, né, o Orígenes também foi o pai do interlinear, né? Ele inventou o interlinear e ele também inventou a lexicografia. Algo interessante também sobre o discipulado. O discipulado ele era dado 3 anos, né, para preparar a pessoa. Caso ele pecasse, ele teria que voltar, se arrepender, né, vestir de panos de saco e orações, e depois ele fazer mais um ano de discipulado para ele voltar à comunhão da igreja. Então percebam o tempo que era quase uma faculdade, né, para fazer o discipulado. Percebam aqui que a questão da imortalidade da alma, a igreja não acreditava no sono da alma, né? Nós temos relatos aqui de bispos, né? Dizendo, Pedro e Paulo, orem por nós. Se estão pedindo oração é porque eles não acreditavam que eles estavam mortos. Clemente de Alexandria, ele falou que as imagens apropriadas para o cristão empregarem, né? Seria pomba, o peixe, o navio, lira, âncora e pescador. O peixe é muito utilizado, né? A gente tem os carros aí, aquele peixinho, né? Então é bem interessante que partiu de Clemente de Alexandria. Mas na verdade lá na igreja de Éfeso, quando a igreja estava sendo perseguida, eles também tem uma questão lá que eles faziam uma situação que, para te poder entrar onde a igreja estava escondida, eles faziam uma meia-lua. Aí a pessoa que chegasse, ela tinha que fazer a outra meia-lua, que dava o peixe. Esse era o código para saber que não era alguém tentando prender eles, né? E sim alguém querendo assistir o culto. Aqui vai falar do papel das mulheres, né? Antes eles estavam falando ali que as mulheres não poderiam fazer nada assim que aparecesse nas igrejas antigas, né? E só as seitas que geralmente aceitavam mulheres. Mas aqui é relatado que as viúvas, né? Elas faziam algumas diaconisas e que algumas eram responsáveis por ensinar, né? Ensinar o grupo de mulheres, né? A questão do batismo, as crianças também. Então elas tinham esse papel na igreja primitiva. Aqui a gente vai relatar também alguns milagres, né? Pelos pais da igreja, que eram narrados, né? Então nós temos milagres, nós temos profecias também nessa época. Algo bem comum hoje, parecido com o pentecostalismo que temos hoje. Ele vai falar muito da Trindade, pessoal, porque foi um item bem debatido, tá? Entre o primeiro século e a pré-reforma. Foi algo muito debatido, então todo momento ele está voltando e batendo na questão da Trindade. E aqui você vai ver todo o tipo de doutrina que já teve na igreja, né? Como os pseudomatomacianos, que acreditavam que o Espírito Santo seria o chefe dos anjos. Então tem doutrina para todo tipo, né? Na decorrência da igreja, né? A maioria é considerado seitas, né, pela Igreja Católica. Vai ter vários concílios também, concílios falando da mulher, falando de monges, né? Então da helenização, vai falar muitas coisas com relação à história da igreja. Conta a história aqui, né, que um menino, na época de Ambrósio, o bispo, um menino gritou em voz alta na igreja, né, em forma de profecia. Então Deus falou através do menino. Também está relatado, né, isso em livros, né, aqui no Alcêndio, 36 Sermão contra Alcêndio. Aí ele vai falar sobre a Vulgata, sobre Jerônimo, né, então é bem completo mesmo, tá? É muita informação, vocês viram lá o índice lá na frente. Quanto que vai falar sobre Marcião, né, que Marcião deu o pontapé inicial assim para um calvinismo. Depois veio o Santo Agostinho, que vai trabalhar essa ideia, não vai ligar diretamente a Marcião, mas a ideia está ali, foi aperfeiçoada, né? Depois vem o próprio Calvino, que na verdade não era tão calvinista assim. Então a gente vai descobrir algumas coisas aqui que realmente não é do jeito que pregam por aí, né? Então, por isso que você tem que ter uma obra dessa. Não dá para mim falar tudo aqui no vídeo. É muita coisa, ó, por exemplo, aqui é o início da Peshitta, no século IV. Então a Peshitta foi usada para traduzir do texto do Novo Testamento ao síriaco, né? E ela foi usada para um grande avivamento, tá? Então teve um papel muito importante a Peshitta. Ó, temos aqui o historiador cristão Sosomeno, do V século. Ele alegou que tinha 16 mil mártires que eram conhecidos. Isso que era conhecido, imagina os não conhecidos, né? Que conhecido só por alguns, né? Então imagina, 16 mil mártires naquela época, isso no V século. Quantas pessoas morreram? Então, se eles foram conhecidos, é porque foram pessoas de Deus, foram pessoas que se sobressaíram, né, na pregação do Evangelho. Aqui nesse livro ele conta, muito completo, né? Ele vai contar a história de Livramento, que é um desastre que aconteceu no Mar Vermelho, na costa, né? Que os escravos estavam a caminho da capital
e tiveram ali um grande livramento nesse mar. Então, assim, ó, muito detalhado mesmo, foi muito compilado, bem certinho, tá, trazido a história, e você vê que é uma narrativa dos originais mesmo, né, como é compilado, mas dá pra ver que não é tendenciosa em nenhum momento essa obra aqui, tá. Então, você vai ver muita coisa interessante aqui, muita coisa diferente, que nem ali pra frente é uma mulher chamada Lucida, que ela era uma mulher muito rica, e ela pediu para pegar os ossos dos mártires e trazer, e antes dela entrar na igreja ela beijava. Então, por causa disso que muitas igrejas católicas hoje têm ossos, né, de mártires, que nem o caso da Madre Paulina, lá na cidade de Brusque, Santa Catarina, que ela tem o osso dela lá, né, está exposto lá. Então, você percebe que a questão do dinheiro, né, comprava às vezes algumas doutrinas, e aquela não conseguia se desprender desse tipo de doutrina. Olha só que título bacana, Agostinho, Pelágio e Semi-Pelagianismo, capítulo 14. Nós vamos achar aqui muitos comentários sobre personagens bíblicos, né, como Zaqueu, muitos pais da igreja, então muitos homens que a gente nem conhecia. Vai trazer sobre a data de Cristo, né, que seria na verdade 4 anos antes de Cristo, né, seria a data original. Então vai dizer aqui que o uso da palavra papa, né, começou aqui no terceiro século. Então a palavra papa em latim foi conhecida pelos bispos de Alexandria, depois usado também pelos bispos de outras partes, né, na verdade bispo de Cartago e depois de Alexandria. Então no terceiro século começou a ser usado, enfatizado, né? Depois teve toda aquela discussão que o Papa deveria ser praticamente venerado e fortalecer o papado, né? Daqui para frente eles vão tentar fortalecer o papado. Aí daqui para frente, mais algumas histórias, né? Pode ver que eu passei por todas elas. Depois vai começar a questão das cruzadas, né? Mas tem muita história aqui, muitos trechos de documentos históricos, né? Aqui sobre a predestinação. Ele vai terminar aqui falando de Bonifácio VIII, e aqui atrás tem uma linha do tempo bem legal, tá? Com todas as datas aqui, dizendo os governantes, quem foi o escritor, os bispos da época, né? Então o primeiro bispo aqui foi o Vítor, em 189. Aí tem o evento, né? Aqui no caso a morte, começando pela morte de Jesus. E nós temos aqui depois Calixto, Cornélio, Estevão, como aí os historiadores e escritores, né? Então nós temos aqui primeiro os mais conhecidos, né? Os pais apostólicos, né? Que daí vai Irineu, Policarpo. Aí nós temos aqui o Clemente de Alexandria, e o maior desses aqui daí seria Tertuliano Cipriano, mas daí Eusébio de Cesareia, que tem uma obra mais completa, né? Então continua, né? É bem interessante, né? Depois os reis aqui também, né? No caso aqui de Orígenes, Irineu, né? Orígenes também tem bastante documento, né? Mas é uma obra perfeita, tá? É uma obra praticamente completa. Se você quiser fazer pesquisas, puxar algum nome, mas eles disseram todos os nomes conhecidos aqui, importantes da história. Então daqui você pode ampliar a sua pesquisa caso houver necessidade, né? Falou sobre Marcião ali, ele falou ali acho que ele narra ali umas 10 páginas sobre Marcião, mas dá para pesquisar mais coisas também, né? Só que então aqui você já vai ter um meio de campo bem completo para estar dando sequência ao estudo.